marketplace, o primeiro sistema de logística particionada, o primeiro meio de pagamento, que hoje é o PagSeguro. Tudo isso eu fiz construindo um marketplace que não ia para frente, e aí eu comecei a reunir pessoas, e essas pessoas levavam seus produtos e seus serviços para o treinamento, e a gente começou um B2B, isso culminou em 20 mil pessoas todas as semanas, em treinamento e na troca de negócios, e eu fui criando uma infraestrutura para isso, e essa infraestrutura virou o meio de pagamento, que depois virou o PagSeguro. Também montei uma das primeiras empresas de EAD do Brasil em 2006, a Cresça Brasil, que foi vendida para a UOL em 2012, e era a empresa que mais vendia cursos no Brasil, 500 mil cursos a gente vendia todos os meses. Então, eu estou na área de educação há muito tempo, e uma coisa eu aprendi, né? O que falta para as pessoas, para a maioria das pessoas, e eu já treinei mais de 300 mil pessoas, a minha rede, o pessoal tinha 65 mil ativos produzindo, e nunca conheci uma pessoa que fracassou. Eu só conheci pessoas que desistiram do multinível. Pessoas que desistiram de fazer o negócio por falta de disciplina ou por falta de consistência. E quando eu tenho falta de disciplina, falta de consistência, é porque eu tenho falta de crença, falta de uma mentalidade correta, falta de um sistema operacional. Por que que algumas pessoas vencem na vida e outras não? Só 5% das pessoas no mundo vencem. Porque o cérebro dessas pessoas produzem mais endorfina, mais ocitocina e mais dopamina, ou seja, são pessoas que neurologicamente a química do cérebro é diferente. O que que isso quer dizer, Luiz? Mas como assim? O seu cérebro é um produtor de química. Então, se eu falo para você, quero te apresentar um negócio, e você já não tem dinheiro, você está quebrado, ou alguma coisa assim, na hora vem aquele medo, e lá vem um vendedor. O que que acontece? Joga cortisol no seu sangue. Se eu falar para você, lembrei de você, e, cara, você é uma pessoa fantástica. Na hora, o seu cérebro produz dopamina. Então, e se você quiser produzir mais endorfina, você tem que ter um modelo mental correto. É como ir na academia. Se eu vou começar a treinar meu corpo, me alimentar bem, o que acontece? Eu melhoro o meu corpo. Se eu tenho os hábitos e a minha rotina mental correta, de oração, agradecimento, exercícios, eu entendo que é janela killer, eu entendo que é janela light, que é pensamento intrusivo, como se formam os pensamentos da minha cabeça, é, a diferença entre o que é real e o que é virtual, porque todos os pensamentos são virtuais, e a gente tem milhares de pensamentos, mas cada pensamento virtual de um futuro que nunca vai acontecer geram emoções reais, ansiedade, medo. Quantas vezes vocês tiveram medo de um futuro que nunca aconteceu? Ou vocês são ansiosos por algo, ou sentem culpa pelo passado? Tudo isso arrebenta o sucesso de vocês, porque acaba com a capacidade de produção, de geração, de uma realidade melhor. Então, tudo isso, durante 26 anos, eu identifiquei e fui me especializando em como destravar a cabeça das pessoas e como colocar um sistema operacional de um resultado, porque conhecimento sem execução é desordem. Hoje em dia as pessoas estão obesas de conhecimento. Muito curso, muita mentoria, muito livro, mas quem executa? Ninguém tem disciplina para executar. E o código diário ele nasce exatamente daí, que é o verdadeiro problema, o abismo entre saber e fazer ou executar. Então as pessoas que travam antes depois de reunião, em palco, em apresentações, não executam tarefas, são rasas na hora de estudar, não têm concentração, enfim, não sabem se posicionar nas redes sociais. Então a gente lançou o Código Diário, ele não é um curso, ele é um sistema de treino diário guiado. Para você ter sucesso na vida, a gente precisa de rotina. Então eu preciso ler todo dia, eu preciso orar todo dia, eu preciso agradecer todo dia, eu preciso saber aonde eu falhei no dia anterior para eu poder acertar no dia seguinte. Mas quem tem tempo de fazer todas essas execuções? Quem tem tempo de acordar de manhã e orar, de escolher aquele livro para ler, de se preparar para o dia que vai vir, de analisar o dia anterior? Quem realmente tem esse tempo? Quase ninguém, porque o dia absorve. Você acorda meia hora mais tarde, não tem compromisso. É como ir para academia sem um personal. Tem dia que você vai, tem dia que você não vai, tem dia que você faz exercício pela metade, tem dia que você não faz exercício. Agora, se você tiver um personal te esperando às 7 horas da manhã na academia, você vai acordar todo dia às 6 e meia. Ele não vai deixar você relaxar. Ele vai fazer aquela série
dura, porque você falou para ele que você quer emagrecer, que você quer melhorar o braço, o bíceps, né? Então ele vai fazer, porque se você não melhorar, ele perde o emprego. Então ele vai te fazer, ele vai te exigir o máximo, ele vai trocar os exercícios, ele vai puxar aquelas 3 séries a mais. Aquilo, e é isso que faz a diferença, o detalhe. O código diário é o personal trainer da sua mente. Ou seja, todos os dias você não vai precisar mais entender qual livro que você vai ler, se você vai orar, se vai agradecer. Você vai todo dia orar, você vai todo dia agradecer, você vai todo dia aprender, você vai todo dia ler, você vai todo dia fazer uma análise sobre os seus erros e sobre o dia anterior, e todo dia você vai ter uma tarefa para executar a respeito daquilo que você faz. Então, é um método de instalação de disciplina, um ambiente de acompanhamento e um processo que vai conectar o seu sonho com a sua meta e com a sua execução. Então, esse aqui é o nosso mantra, é a frase mãe que a gente todo dia, disciplina diária, execução real, resultado inevitável. E aí, gente, a gente ensina vocês que a disciplina vence motivação. Coisas simples são melhores que complexas, então todas as tarefas são simples, qualquer um pode fazer. A gente mede o comportamento, não o resultado ele vai vir quando você merecer. E a Refim tem a ferramenta, tem o veículo. E o código diário é o que vai deixar você no processo. Quando você merecer e conhecer o que for necessário, o resultado vai vir. Então a gente mede o comportamento. O processo, tudo tem processo. Quem está no curso sabe. Para fazer convite tem processo, fechamento tem processo, tudo tem processo. Até para fazer o grupo tem processo, o Instagram tem processo, o WhatsApp tem processo. A gente faz porque o processo ele tira a incerteza, ele gera confiança. E o processo vence a motivação. Tem dias que vocês não vão estar motivados, mas com o processo vence a motivação. Vocês vão fazer mesmo assim. Treino, né, constrói identidade. E quando vocês têm visibilidade de tudo isso que vocês estão fazendo, vocês viram líderes, porque as pessoas vão querer seguir vocês. É um produto que é um processo de entrada contínua, não tem turma. Tem um ciclo semanal bem definido, baseado no Código dos 8 Hábitos, que é meu livro mais vendido. A gente tem um pilar obrigatório, que é a visibilidade no Instagram. E a gente tem um sistema operacional que se repete todos os dias. Para quê? Para gerar rotina, para gerar sinapse, para treinar o seu cérebro. O nosso cérebro é uma máquina de 85 bilhões de neurônios, 300 bilhões de bits por segundo de informação. Só que ele tem um problema, ele veio sem manual de instrução. E o sistema de ensino ensinou você a ser empregado. Afastaram você de como você controla a sua mente, nunca te ensinaram isso. Então você aprendeu do jeito que deu, do jeito que a vida te ensinou. E se você tem pais, professores ou amigos que não são empreendedores e que ficaram falando que é difícil, que dinheiro não nasce em árvore, que você não é capaz, que só os ricos podem fazer isso, que a vida é ruim mesmo. Então, o seu sistema que roda operacional é de escassez. É um sistema de crenças limitantes. E que se você não aprender a tirar ele, e a gente só tira ele, a gente só instala novos sistemas via repetição. O cérebro só aprende repetindo. É assim que você aprendeu a escrever, é assim que você aprendeu a andar. Então, a gente tem rituais obrigatórios, a gente tem uma linguagem oficial, né? O feito é melhor que o perfeito, processo vale mais que emoção. E eu vou dar um exemplo para vocês do que como o código diário é. Jesus Cristo, o maior líder que já passou por essa terra e o maior professor dessa terra, que já passou por aqui. Ele pegou 12 pessoas totalmente desqualificados. Pedro era uma pessoa emocionalmente instável, Judas dissimulado, Mateus, um coletor de impostos com fama de corrupto, Tomé, uma pessoa inconsistente, né, e que não acreditava em nada. E ele fez essas 12 pessoas, seus discípulos, treinou pessoalmente por 12 anos, por 3 anos. E o mais preparado ainda traiu ele. Ele era Jesus. Só que essas 11 pessoas, os 11 discípulos, mudaram o mundo. Eram pessoas que sem treinamento não influenciavam ninguém, nem a 1 quilômetro delas. Mas Jesus não criou fazedores, sabedores. Não criou pessoas que ficaram lendo livros e dando palestras. Ele criou sabedores, né? Ou melhor, fazedores. Ele criou pessoas que faziam todos os dias, que executavam todos os dias. Ele colocava o evangelho e mandava pregar. Ele ia pregar, os caras olhavam. Eles iam fazer, os discípulos olhavam, anotavam. Depois os discípulos iam fazer e falavam que deu certo. Durante 3 anos.
ele mostrou como faz, ele treinou, nunca dava uma resposta pronta. Sempre respondia uma pergunta com outra pergunta para provocar que as pessoas usassem o seu pensamento. E durante anos ele ensinou física quântica e neurociência para essas pessoas, entendendo tudo aquilo que você crê, né, com fé, vai acontecer, de bom e de ruim. E a Bíblia é um livro de neurolinguística. Ele ensina você como você transformar o seu universo e a sua mente. Só que a gente foi afastado disso, né? Religião parece misticismo, parece coisa antiga. Religião é uma coisa, as pessoas se afastaram da espiritualidade. E aí a gente só acredita naquilo que a gente pode tocar. Porque o sistema de ensino prepara empregados. Esse método de inteligência emocional, só que esses 11 discípulos criaram a maior startup de transformação humana do mundo, tem mais de 2 bilhões de seguidores. Faz 2000 anos que ele não aparece por aqui, o negócio dele continua crescendo. Então, a gente tem um sistema de reconhecimento de presente, executor e consistente. A gente tem todos os pontos de partida, como é que é a primeira aula, checklist semanal, porque o método aqui é o protagonista. O código diário, ele não depende de talentos individuais, mas de processos duplicáveis, padrões bem mantidos, e ele foi projetado para uma única finalidade: transformar disciplina diária em execução real e resultado inevitável. E aí, quando eu estava falando isso do dia 28 ao dia 10, que a gente ficou fazendo live para inaugurar esse produto, muita gente acreditou, mas ninguém tinha vivido isso. Só que aqui entre essas 100 pessoas, eu garanto que a gente deve ter aqui 117 pessoas. A gente tem uns 60 alunos aqui, Hugo. Acredito que tem. Todas as promessas que eu dou, dando tudo que eu estou falando, eu tenho 60 testemunhas aqui de na 30ª aula o que significa o código diário. Se alguém quiser falar qual foi a transformação que o código diário fez na sua vida, esse é o momento. 2 ou 3 pessoas podem dar um depoimento aí, como é que está sendo o código diário na sua vida, com apenas 30 aulas? Eu posso falar o que, na verdade, a gente pensa que sabe, entendeu? Tudo que o nosso LF fala aí, eu até já tinha ouvido, né? Mas só que, da forma que ele fala, ele mentaliza. Você está todo dia ouvindo aí alertando, ele alertando acerca, né, da importância da disciplina, da execução real, enfim. O código diário, eu creio que todo mundo que assiste aí, que está acompanhando as aulas, eu tiro por mim, não tem uma pessoa aí que diga que a vida dele não mudou, não tem uma sequer, não existe, não tem como. Resumindo aí, esse curso é show de bola, é perfeito. Muito obrigado, Eliezer, pelo seu depoimento. Mais alguém gostaria de dar o depoimento? Mais uma pessoa, por favor. Entre os 114, tem alguém aí que está tendo a vida transformada com o código diário? Tem Hugo. Pode falar, Hilton. Então, é transformador, né, em todas as fases, instâncias da vida, né, relacionamento, negócio, espiritualidade, é completo, né. O código diário, ele vem realmente para transformar, usando o exemplo de Jesus Cristo ali, a gente lê na Bíblia, a gente aprende mais, a gente vê a mentalidade de Jesus, né, sobre a humanidade, né, é sensacional, é maravilhoso. Maravilha. E agora nós estamos partindo para um novo passo, para um próximo nível dentro do código diário, que é o sistema de execução, que vai ser uma revolução para que a gente possa captar o maior número de líderes e de talentos, porque nós somos recrutadores de talentos, e para isso agora está sendo criado o radar. Eu queria que o Luiz Francisco, se ele puder, falar em poucas palavras aí como que vai ser o radar e qual o resultado que a gente espera em cima disso. Eu vou até abrir o resumo da aula de hoje para o radar. Maravilha. Eu acho que o melhor jeito de a gente explicar o radar, eu posso até depois passar o nosso vídeo. O que acontece no curso? A gente fala sobre inteligência emocional na segunda-feira. Então, um exemplo, paradigma ou crenças limitantes. Na terça, na quarta, na quinta e na sexta, a gente vai tratar sobre convite,
e contato, fechamento e apresentação, acompanhamento e duplicação, sempre focado naquele assunto de segunda-feira. Então, paradigma do fechamento, paradigma da duplicação, paradigma do acompanhamento. E eu identifiquei que as pessoas no multinível, hoje o multinível parou no tempo. Então, a gente tinha lives sem acompanhamento, convites feitos de qualquer maneira, e a gente sabe que hoje em dia as pessoas já não compram de qualquer jeito, elas precisam de conexão, de autoridade. E hoje, pessoas que são mais jovens do que vocês, às vezes do que a gente, começam a ter mais resultado porque elas se posicionam na internet melhor, mesmo não tendo a nossa experiência e o nosso network. Sabem menos que a gente, porém, estão tendo mais resultado. Isso acontece com vocês? Vocês acham que eu estou errado com isso ou isso realmente está acontecendo? Eu acho que acontece. Então, eu desenvolvi isso para a minha comunidade e trouxe isso para a Refin, e nós estamos fazendo em primeira mão, na primeira empresa de multinível que está utilizando isso, e vai ser uma revolução, e vai ser aqui algo inédito. Por quê? Nós vamos transformar realmente os membros da Refin em líderes da sua própria comunidade. Muita gente aqui, todo mundo aqui tem aula de posicionamento no Instagram, através do Código Diário. Inclusive, a gente fez um material muito, muito bom hoje, que a Yasmin, eu acho que mandou para vocês. Só que nem todo mundo tem talento, nem disciplina para postar todo dia. Tem que chamar a atenção nos primeiros 3 segundos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, as pessoas geralmente não têm disciplina. E qual é a solução? A solução é a gente construir a sua rede de autoridade, distribuição e rentabilização, que a gente chamou de radar. Transformar cada um de vocês em líder de uma microcomunidade. E a aula hoje foi sobre isso, e eu já vi todos os grupos lá sendo montados. O que é que significa isso? O mercado mudou, competência não basta, e o maior risco hoje não é fracassar, é se tornar irrelevante. Ou seja, as pessoas que estão com mais autoridade na internet com você estão pegando seus convidados. Então, a gente está na era da hiperconectividade, atenção escassa, informação abundante, competição global. O que o mercado recompensa hoje? Percepção de autoridade e posicionamento digital dominante. Profissionais perdem espaço não por falta de conhecimento, mas por falta de estrutura de posicionamento. Então, a gente tem a falha estrutural das comunidades tradicionais. Tem o evento, tem o network, a venda pontual e, enfim, o modelo linear falho. Falta continuidade, estrutura de autoridade, economia interna, monetização recorrente. Então, qual o sistema? Uma rede de autoridade, distribuição e rentabilização. A gente tem um membro ativo da Refin, né, o membro ativo aqui que nós somos a Refin, e aí a gente tem os líderes da microcomunidade, que são ativadores, polo de influência, gerador constante de conexão e gerando valor. Ou seja, quantos grupos de WhatsApp vocês que estão aqui participam? E o que vocês fazem com isso? Vocês são simplesmente membros de vários grupos. Agora, que tal você fazer a sua microcomunidade? Você, ao invés de ser o interessado, se torna o interessante. Né? Então, nós, ao invés de sermos administradores de grupos, somos guardiões da execução. O objetivo não é vender nada, é ajudar vocês a montar uma microcomunidade embaixo da nossa comunidade, liderar o grupo para transformar sua experiência em influência. Ou seja, nós vamos convidar os nossos amigos para participar do nosso grupo. E esse grupo vai ter todo dia uma pílula de conhecimento sobre venda, sobre inteligência emocional, 5 minutos, um resumo, algo que a gente aprendeu na aula. Esse conteúdo nós mesmos fazemos para todos os grupos, tá? E aí esse grupo tem regras, que todo mundo que tiver no seu grupo, todos os seus amigos que quiser opinar sobre aquele assunto pode opinar, e você vai convidar os seus amigos para que quarta-feira cada um fale um pouco de si, do seu negócio, do seu produto, para todo mundo comprar um pouco de todo mundo. Ou seja, eu vou convidar meus amigos para participar de um grupo de network, uma comunidade que eu estou montando, para a gente aprender, para a gente se conhecer e para a gente fazer negócios. Então aí cada um monta o seu grupo. Código Diário, mais, por exemplo, o Pedro, que está aqui nos visitando hoje, mais a frase de impacto dele. E aí a gente já cria a autoridade e a visual, já ensinando tudo, como fazer. Então aqui, olha, as várias comunidades do Código Diário, o núcleo Vanderleia, o núcleo, fiz o núcleo da Vilma, da Ana. Quando um membro vê dezenas de grupos com a mesma imagem e nomenclatura, ele percebe, existe um método, existe autoridade. Não é brincadeira, é um método. E aí,
a gente faz um checklist de governanças e permissões para esse grupo, ou seja, a gente faz o setup do grupo para você, a gente faz a integração com a comunidade matriz, que é a Refim, e aí a gente faz um postura e conteúdo, o que fazer e o que evitar, e aí a gente faz um funil, uma atração de vendas, ou seja, vocês vão ter leads e convidados todos os dias, porque as pessoas vão conhecendo, vão gerando conexão com você, você todo dia gera conteúdo, conversa e tal, e aí de repente você pede para os amigos dos seus amigos convidar mais pessoas. Cara, vocês estão gostando disso aqui? Podem chamar seus amigos para participar do nosso grupo. E aí um dia você vai fazer uma enquete, quem aqui quer saber mais sobre o meu negócio, quem aqui quer participar de uma live, quem aqui quer uma renda extra, porque vai jogando o grupo, você vai conhecendo as pessoas, e aí as pessoas vão falando os seus sonhos, vão falando das suas... E aí a gente, no particular, pode ir convidando aquelas pessoas, mas elas já conhecem a gente, já confiam na gente, elas participam da nossa comunidade. Então, uma arquitetura do ecossistema de rentabilização cruzada. E aí, olha só, 500 ativos, 500 líderes ativos, com uma média de 150 pessoas por microcomunidade, nós estamos impactando diretamente de forma intencional, dando para essas pessoas conteúdos relevantes para que elas tenham pequenas mudanças de vida, 75 mil pessoas impactadas todos os dias. Então, e aí a gente tem toda uma infraestrutura de suporte da Rainmakers, e aí a gente cria para vocês, nós criamos para vocês uma estratégia para que vocês realmente se tornem líderes. Nós vamos ensinar vocês a ter relevância, a impactar a vida das pessoas. E aí o resultado de crescer uma rede, de ter 7, 12, 10, 20, 30 diretos, é uma consequência, ou seja, tudo com estratégia, tudo com processo. O código diário, junto com o radar, junto com os produtos da Refim, e junto com os planos, e junto com o pagamento diário. Gente, quem não realizar os sonhos agora, não realiza nunca mais. Então, isso que é muito importante. Ou seja, e todos os dias nós temos um vídeo de 5 minutos explicando tudo isso feito com inteligência artificial já treinada através do código diário e do método sem limites. Então, tudo isso é feito para você. São ferramentas que eu desconheço uma empresa de multinível que tenha um processo tão perfeito hoje, que treine você todo dia com o melhor conteúdo, que te dê um aplicativo com a aula gravada, com a aula na íntegra, com a aula em resumo. Por exemplo, a aula de hoje. Vamos pegar aqui a aula de hoje. Deixa eu pegar aqui, abril. O que a gente faz os conteúdos para você postar no Instagram. Então, aqui, olha, essa aula que vocês viram agora, a gente já faz o material. Vocês vão ver aqui, para vocês postarem no Instagram. E para vocês já postarem, que agora vai ser nos grupos também, além do Instagram. E aí você gera curiosidade para as pessoas, né? Ou seja, tudo isso aqui é um resumo de todo aquele PowerPoint que você tem. E aí a gente ainda tem um resumo em vídeo para você. Então, mas tem aulas de inteligência emocional, tem aula sobre vendas, tem aula sobre uma série de coisas. Tem aula sobre a história dos líderes, tem uma aula da história do Capelari maravilhosa, que eu gosto muito, muito, muito. É muito legal. Então, imagina que tudo isso para que você cresça. Olha só um pequeno exemplo. Uma coisa é certa, o jeito de construir influência e comunidade mudou, assim, da água para o vinho. Já não é mais sobre ter eventos isolados ou a maior lista de contatos. Hoje a gente vai analisar um verdadeiro manual que mostra como transformar uma rede de contatos em um ecossistema vivo, poderoso, com liderança distribuída e até um motor econômico próprio. E para a gente começar, essa frase aqui, ela praticamente resume tudo. Hoje, com tanta informação e tão pouca atenção, não ter uma rede ativa não é só um risco de falhar, é um risco de se tornar completamente invisível. É um jogo bem mais pesado. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender as novas regras do jogo. Depois, vamos conhecer quem são as peças-chave dessa engrenagem, os guardiões. Em seguida, a gente mergulha na parte prática, vê como isso tudo ganha escala e, por fim, como se transforma em uma economia. Olhar de cabeça na primeira grande virada de chave.
A gente está saindo daquele modelo antigo de networking, que é limitado, para algo muito maior. Um ecossistema que está sempre vivo e em movimento. A diferença aqui é gritante. O modelo tradicional ele tem começo, meio e fim. Acontece um evento, as pessoas trocam contatos e pronto. A conexão esfria, se perde. Já o novo modelo é um ciclo que não para. A conexão é contínua, isso gera confiança, e a confiança, claro, gera negócios de um jeito sustentável. A grande lição é, um lead não é, nem de longe, uma conexão de verdade. E por trás desse modelo novo tem uma estrutura, um sistema chamado RADA. É um acrônimo que significa Rede, Autoridade, Distribuição e Rentabilização. Basicamente é um método pensado para construir uma rede, firmar autoridade, distribuir essa influência e, no final, rentabilizar tudo isso. A ideia é transformar cada membro num verdadeiro polo de influência. Certo, mas para esse ecossistema todo rodar, ele precisa de líderes. Só que atenção, não é qualquer tipo de líder não. O sistema propõe uma mudança fundamental no jeito da gente enxergar esse papel. O termo que eles usam é guardiões da execução. E esse conceito é muito poderoso, sabe? Não se trata de ser só um admin que fica lá moderando conversa. É sobre ser um guardião de verdade, que zela pela disciplina, pela prática e garante que o conhecimento se transforme em ação e em resultado concreto. Tá, mas e como esses guardiões fazem isso na prática? A resposta está na padronização. Ações que são simples, super claras e fáceis de replicar, e que, quando feitas em conjunto, criam um sistema coeso e que pode crescer absurdamente. E tudo começa com uma coisa bem básica, o nome do grupo. A fórmula é precisa. Código diário. Aí vem núcleo mais o nome do líder. E termina com uma frase de efeito pessoal. Essa padronização, por mais simples que pareça, já cria de cara um senso de método, de pertencer a algo maior, e já posiciona o líder como uma autoridade. E o mais legal é que os passos para começar são ridículos de simples. Sério, é criar um grupo no WhatsApp, adicionar um cofundador da organização central, que é um ponto estratégico, e promover essa pessoa a administrador. Isso garante que todo mundo está alinhado desde o primeiro segundo. Para manter a qualidade lá em cima, as regras são muito claras. O foco é total na execução, sem espaço para ruído ou spam. O líder tem aquela responsabilidade de traduzir o conteúdo principal em dicas práticas e as vendas têm dia certo para acontecer, para não poluir o ambiente. O objetivo aqui não é vender no grupo, é liderar o grupo. Essa é a grande virada. A estratégia de conteúdo aqui é muito sutil e bem inteligente. A ideia é dar uma degustação, sabe? Não a refeição inteira. O guardião compartilha resumos, pílulas de conhecimento e isso desperta a curiosidade. Leva as pessoas a quererem saber mais, a participarem ativamente em vez de só consumirem um link de forma passiva. Ok. Então, como é que essas pequenas ações individuais, todas padronizadas e replicadas, acabam se somando para criar um impacto gigantesco? É agora que a mágica da escala acontece. Vamos começar com um número base, até conservador. Digamos 500 membros ativos. Cada um deles se torna um guardião de execução e começa a liderar seu próprio núcleo. Agora a gente multiplica isso pelo potencial de alcance de cada um desses líderes. A estimativa aqui é que cada uma dessas microcomunidades consiga impactar, em média, umas 150 pessoas. E o resultado disso é impressionante. Um alcance direto de 75 mil pessoas. Isso mostra o poder que um crescimento orgânico baseado em liderança distribuída pode ter. É exponencial. Mas não é só sobre alcance, né? O sistema vai além. Ele cria algo ainda mais poderoso. Uma economia interna de verdade, onde a influência e a conexão viram ativos que podem ser monetizados. A grande sacada aqui é que a colaboração é recompensada diretamente. Se um membro da sua comunidade compra algo de outro grupo, você ganha comissão. Se outro grupo vende para sua comunidade, você também ganha. Isso cria uma economia circular que incentiva todo mundo a colaborar. Não tem competição, o que tem é cooperação estratégica. E os benefícios para quem se torna um guardião são muito claros. Vai muito além de gerenciar um grupinho. É sobre construir autoridade de verdade, gerar oportunidades de negócio reais e, o mais importante, se proteger daquele risco que a gente viu lá no começo, o risco de se tornar irrelevante. Então, no fim das contas, a mensagem é essa. Isso não é só mais um grupo de networking. É uma plataforma completa de liderança distribuída, toda desenhada para transformar a influência em resultado palpável. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Será que a verdadeira chave para criar um impacto massivo não está numa grande ideia genial, mas sim na disciplina de executar
em grande escala ações que são simples, padronizadas e fáceis de replicar? A análise desse manual aqui sugere que sim. E aí, Hugo? Espetacular. Se você pegar o melhor sistema de treinamento e execução do mercado, algo que é inédito, somado a um ecossistema com mais de 30 formas de ganho, com um plano de negócios mais agressivo do mercado, com as maiores oportunidades de alavancagem existentes, com histórias reais de transformação, isso é Refin multinível, com código diário, com esse produto fantástico de execução e com as oportunidades para você mudar a vida de qualquer pessoa, levar a pessoa do nada, através de um plano de recuperação financeira e fazer a realização de sonhos de milhares de pessoas. Essa é a proposta da Refin, Luiz. É maravilhoso. E fora que, nem vou falar aqui, mas esses grupos vão gerar receita recorrente para todos os membros. 50% dessa receita fica para o guardião. Vocês gostaram do nome? Muito bom. E 50% dessa receita vai para a Refin. E desses 50% da Refin, ela distribui uma parte em rede. O que significa isso? Nós vamos ter muitos grupos. Essas pessoas vão fazer negócios entre elas quando cada uma apresenta o seu produto e seu serviço. E quando alguém compra de outra pessoa dentro do grupo, mesmo não sendo membro da Refin, se ele fez uma compra, ele vai ganhar pontos. Ele pode concorrer a prêmio, só que aí ele paga a taxa de 10% por ter feito negócios dentro do grupo. Metade dessa taxa é do gestor do grupo, metade é da Refin, e uma parte, metade da metade da Refin vai para pagar a rede. Então vão surgir negócios dentro desses grupos. Vocês não têm ideia o que isso vai acontecer. A Refin é uma empresa de serviço. E apresentar pessoas, ter comunidade e fazer negócios entre os negócios também é um serviço. Concorda, Hugo? Sem problema, é isso aí. Isso aí é só mais uma oportunidade, né? Através dos grupos, o network que vai acontecer, vai resultar em mais receita aí para todos os participantes. Porque você vai ser líder de um grupo que começa pequeno, mas amanhã tem 150, depois tem 300, depois tem 400. O grupo Conexões, que a gente montou em setembro, eu e o Tozinho, tem 1.000 pessoas hoje. 1.000 pessoas. Né? Então, todas fazendo negócio todos os dias. E a gente cobrando uma taxa de todas elas. Olha só. Por a gente estar apresentando e organizando. Então, a Refin é um negócio incrível. Então, para quem é convidado hoje, se posiciona, entra no negócio, até porque... Hugo, quanto custa para você fazer parte da Refin hoje? Qual é o pack? Rapaz, você pode entrar com R$ 1, mas nós temos alguns pacotes incríveis. Só para você ter uma ideia, hoje até meia-noite, nós temos uma promoção que está aberta somente hoje até meia-noite. Eu vou fazer questão aqui de mostrar para vocês esse pacote. Tudo que ele tem direito, são só 500 vagas, já tem 225 vendidos, tá? Então tem poucas vagas aí. Você entra